E aí, turma, como é que vocês estão? Eu espero que bem, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura de onde nós paramos, né? A gente parou na página 53, isso mesmo, do livro A História do Sábado, né? Estamos respondendo aqui a pergunta que me fazem, né? Por que eu guardo o sábado? Né? E eu vou continuar aqui do último parágrafo que nós terminamos, só para fazer um interlúdio, né? Uma ponte entre um vídeo e outro. E aí nós vamos dar continuidade. Deixa eu só ver até que página que eu vou hoje. Que dessa vez estou gravando esse vídeo um pouco tarde. Não queria, né? Mas estou. Tá, a gente vai terminar esse capítulo hoje, beleza? Vai dar pra terminar. Então vamos continuar. Estamos falando aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho no capítulo aqui. Isso, capítulo 6. O sábado durante o dia da tentação. Meu, é muito importante isso aqui, cara. Vamos lá. No deserto, né? O fato de tais palavras fazendo referência a qual texto? A Números capítulo 15, versículo 30 a 31, tá? O fato de tais palavras serem sucedidas por esse caso marcante certamente serve para ilustrá-lo. Fica evidente, portanto, que se tratava de um pecado atrevido. Exatamente, está falando sobre o cara que saiu para catar lenha no dia de sábado, no qual o transgressor tinha a intenção de desprezar o Espírito de graça e os estatutos do Altíssimo, né? Portanto, o incidente não pode ser citado como evidência de excesso de rigidez na observância do sábado por parte dos hebreus. Exatamente. Pois temos evidências incontestáveis de que eles o transgrediram, em grande medida durante todo o período de 40 anos de jornada pelo deserto. Nota de rodapé 30. Consequentemente, esse caso se destaca como exemplo de transgressão na qual o pecador tinha a intenção de demonstrar desprezo pelo legislador. E esse foi o ponto que tornou sua culpa muito grave. Nota de rodapé 31. E foi por isso mesmo que o cara morreu. Os dois, né? Foram apedrejados. Fora do arraial. Próximo parágrafo. No último mês de sua vida longa e marcante, Moisés relembrou. Eca. Tô com o nariz um pouco carregado. Tava chorando. Na presença de Deus. Eita glória. Aleluia. Ei, carachuva. No último mês de sua vida longa e marcante, Moisés relembrou todos os atos grandiosos de Deus em favor de seu povo. Deixa eu ter certeza se está gravando. Tá gravando. Tem que ver, né? Se não vai que eu tô aqui e não tá gravando. Deixa o guarda-roupa aberto. Ó como é que tá as coisas, ó. Tudo amassado lá. Mas dane-se, é isso mesmo. Vamos lá. Moisés relembrou todos os atos grandiosos de Deus em favor de seu povo, bem como os estatutos e os preceitos que Deus lhes havia dado. Essa repetição se encontra no livro de Deuteronômio, nome que significa segunda lei, e se aplica ao livro pelo fato de se tratar de uma segunda escrita da lei. Exatamente. É o discurso de despedida de Moisés a um povo rebelde e desobediente. Ele deseja imbuir-lhes do mais forte senso possível de obrigação pessoal de obedecer. Por isso, logo antes de repetir os 10 mandamentos, ele usa uma linguagem cujo objetivo, claro, é impressionar a mente dos hebreus com o senso da obrigação individual no que diz respeito a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Ele diz, abre aspas, ouve, ó Israel, Shema Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Fecha aspas. 32. Não foram os atos de vossos pais que colocaram esta responsabilidade sobre vós, mas vossos próprios atos individuais que vos ligaram a esta aliança. Vós vos comprometestes com o Altíssimo em cumprir tais preceitos. 33. Esse é o significado óbvio dessas palavras. Contudo, elas têm sido erroneamente usadas como prova de que o sábado do Senhor foi feito para os hebreus e não era obrigatório para os patriarcas. A peculiaridade
dessa dedução. Então, e não era obrigatório para os patriarcas. Esse é o argumento, né? Ponto. A peculiaridade dessa dedução é revelada no fato de que ela é usada somente contra o quarto mandamento. E então, é nisso que eu tô batendo a tecla há vídeos. Meu, é só contra o quarto mandamento, cara. Não é contra os outros, mano. Mano, isso me dá uma raiva. Porque eu posso usar... Presta atenção. Eu posso usar os mesmos argumentos que os caras utilizam contra o sábado, contra todos os outros mandamentos, brother. Não, e pior, na verdade. Tá entendendo? Porque não se faz menção deles, de nenhum. Quer dizer que nenhum existia, mano. Mano, tem que ser sei lá, tem que ser um jabuti, um tatu enfiado debaixo da terra pra acreditar nisso, mano. Enfim, fim do meu xilique. Vamos continuar aqui pro vídeo. Pra leitura, né, o estudo. A peculiaridade dessa dedução é revelada no fato de que ela é usada somente contra o quarto mandamento, ao passo que, se fosse um argumento justo e lógico, demonstraria que os antigos patriarcas não tinham obrigação nenhuma em relação a qualquer preceito da lei moral. É disso que eu tô falando já há vídeos. Há vídeos. Meu Deus do céu, mano. Tá pintado, desenhado, tá escrito. Quem mais que tu quer? Mas é certo que a aliança em Horebe foi apenas uma materialização ou manifestação visível dos preceitos da lei moral, com compromissos mútuos entre Deus e o povo. Em outras palavras, essa aliança não deu origem a nenhum dos 10 mandamentos. De qualquer forma, constatamos que o sábado foi ordenado pelo Senhor ao fim da criação, 34, e já era obrigatório para os hebreus no deserto, antes de Deus lhes dar algum preceito novo sobre o assunto, 35. Como a obrigatoriedade do sábado no deserto estava em vigor antes da aliança no Monte Horebe, li rápido, tal fato é uma prova conclusiva de que o sábado não teve mais, entre aspas, origem, fecha aspas, nessa aliança, do que a proibição da idolatria, do roubo ou do assassinato. O homem de Deus então repete os 10 mandamentos e diz o seguinte acerca do quarto, abre aspas, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não se fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado, fecha aspas, 36. É singular o fato de que esse texto bíblico seja uniformemente citado por aqueles que escrevem contra o sábado. Olha só. Como sendo o quarto mandamento original. Oh, meu Deus do céu. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Ao passo que o preceito original em si é cuidadosamente deixado de fora. No entanto, há fortíssimas evidências de que esse não é o preceito original, pois Moisés pronunciou essas palavras ao fim da jornada de 40 anos. Ao passo que o mandamento original foi entregue no 3º mês após a saída do Egito, 37. O próprio mandamento, conforme aqui expresso, contém provas inequívocas de haver sido dado posteriormente. Ele diz, abre aspas, guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor, fecha aspas. Citando, portanto, que o original se encontrava em outra parte. Além disso, o preceito, conforme mencionado aqui, se encontra claramente incompleto. Ele não contém nenhuma pista sobre a origem do sábado do Senhor, nem mostra quais foram os atos que trouxeram à existência. É por isso que aqueles que afirmam que o sábado teve início no deserto e não na criação, citam essa passagem como se fosse o 4º mandamento e omitem o preceito original. Bastardos. Nossa, meu...
Nossa, que pessoas desonestas intelectualmente. Enfim, proclamado pelo próprio Deus, onde todos esses fatos se encontram expressos com clareza. 38. Mas embora Moisés, nesta segunda repetição, omita uma porção significativa do quarto mandamento, ele se refere ao preceito original em questão e então inclui uma poderosa súplica quanto à obrigação dos hebreus de guardarem o sábado. Deve-se lembrar que muitos dentre o povo haviam firmemente persistido na violação do sábado e que essa era a última vez que Moisés falava em favor desse dia. Por isso ele disse, abre aspas, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e com o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, fecha aspas. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Com frequência essas palavras são citadas como prova de que o sábado se originou quando Israel saiu do Egito, sendo ordenado naquela ocasião, como memorial de seu livramento. Mas deve-se observar que, 1. Esse texto não diz uma palavra sequer a respeito da origem do sábado ou do dia de descanso do Senhor. 2. Os fatos a respeito da origem do sábado são mencionados no quarto mandamento original, e lá eles remontam à criação. 3. Não há motivo para crer que Deus descansou no sétimo dia por ocasião dessa fuga do Egito, nem que abençoou e santificou o dia nesse evento. 4. O sábado nada tem em si que insinue qualquer tipo de comemoração da libertação do Egito. Putz, mano, verdade, cara! Pois ela foi uma fuga, e o dia é de descanso. Além disso, a fuga ocorreu no 15º dia do primeiro mês, e o descanso sabático ocorre no 7º dia de cada semana. Logo, a comemoração do livramento ocorreria anualmente, e o descanso no sábado, semanalmente. 5. Deus estabeleceu um memorial apropriado da libertação para ser observado pelos hebreus. A Páscoa, Pessa, né, ou Passover em inglês, literalmente, abre aspas, passar sobre, fecha aspas, fecha colchetes, no 14º dia do primeiro mês, em lembrança de Deus ter passado sobre eles, né, entre colchetes, passed over, fecha colchetes, ou seja, não tê-los destruído quando feriu os egípcios, e a festa dos pães asmos, em memória de terem comido esse tipo de pão ao saírem do Egito. 39. Mas o que essas palavras indicam então? Talvez o significado delas seja compreendido de forma mais clara ao compará-las com um paralelo exato encontrado no mesmo livro, escrito pelo mesmo autor. Abre aspas, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso, fecha aspas. 40. Logo se vê que esse preceito não foi dado para comemorar o livramento de Israel da escravidão do Egito. Tampouco tal libertação poderia ter dado origem à obrigação moral expressa nele. Se, no primeiro caso, a linguagem provasse que os seres humanos não tinham obrigação de guardar o sábado antes de que Israel fosse libertado do Egito, provaria com igual certeza, no segundo caso, que eles, antes desse livramento, não tinham obrigação de tratar com misericórdia e justiça os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E se, no primeiro caso, o sábado se apresenta como judaico, no segundo, o estatuto do grande legislador em favor dos necessitados e desvalidos deveria partilhar da mesma sorte. Nossa, meu. Fica evidente que a linguagem usada nos dois casos tinha o objetivo de apelar ao senso de gratidão do povo. Vós fostes escravos no Egito, e Deus vos resgatou. Portanto, lembrai-vos dos outros que passam por aflições, e não os oprimais. Fostes cativos no Egito, e Deus vos resgatou. Portanto, santificai ao Senhor o dia que Ele reservou para si. Um apelo extremamente poderoso feito para aqueles que até então persistiam em transgredi-lo. De fato, o livramento da escravidão abjeta era necessário, nos dois casos, para que as coisas ordenadas fossem observadas plenamente, mas a libertação não deu origem a nenhum desses deveres. Esse foi, sim, um dos atos pelos quais o sábado do Senhor foi dado àquela nação, mas não um dos atos pelos quais Deus criou. Tampouco o ato transformou o dia de descanso do Senhor em uma instituição judaica. É fato evidente que as palavras gravadas na pedra foram apenas os 10 mandamentos. 1. Afirma-se o seguinte acerca das primeiras tábuas, abre aspas, então o Senhor vos falou do meio do fogo. Essa é a melhor tradução. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma.
Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Fecha aspas, 41. 2. Assim, as primeiras tábuas de pedra continham apenas os 10 mandamentos. E a Bíblia é clara em afirmar que as segundas tábuas consistiam em uma cópia exata daquilo que fora escrito nas primeiras. Abre aspas. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Fecha aspas. Abre aspas. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Fecha aspas. 42. 3. Isso se confirma por meio deste testemunho inconclusivo, abre aspas. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, fecha aspas, abre aspas. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim, fecha aspas, 43. Esses textos explicam a linguagem a seguir, abre aspas. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado, convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo, fecha aspas, 44. Portanto, afirma-se que Deus escreveu nas tábuas de pedra, segundo todas as palavras que havia falado no dia da convocação, e as palavras que ele assim escreveu são chamadas de 10 palavras. Meu Deus, isso é muito poético, cara. Mas a introdução ao decálogo não era uma dessas 10 palavras, e, por isso, não foi escrita na pedra pelo dedo de Deus. É preciso atentar para essa distinção, que fica clara ao analisarmos a passagem a seguir e seu contexto. Abre aspas, estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Fecha aspas, 45. Estas palavras, assim destacadas como tendo sido escritas pelo dedo de Deus, depois de serem pronunciadas por ele, ao ouvido de todo o povo, devem ser compreendidas como uma dessas 2 alternativas. 1. São tão somente as 10 palavras da lei de Deus, ou 2. São as palavras usadas por Moisés nessa retomada do decálogo, contudo, elas não podem se referir às palavras usadas nessa retomada, pois 1. Moisés omite uma parte importante do 4º preceito dado por Deus em sua proclamação no monte. 2. É nessa repetição do preceito, ele faz menção ao original, para fazer lembrar aquilo que é omitido. 46. 3. Ele acrescenta ao preceito para favorecê-lo, um apelo à gratidão do povo, que não foi feito originalmente por Deus. 4. A linguagem usada serviu apenas para como repetição do mandamento, exatamente dentro do contexto do livro, e não teve propósito de apresentar o original. E tal fato é evidenciado ainda mais pelas muitas variações de palavras em relação ao decálogo original, 47. Tais fatos são conclusivos para definir quais palavras foram escritas nas tábuas de pedra. Quando Moisés fala estas palavras, ele certamente não estava se referindo a uma cópia incompleta, como a repetição que ele fez em Deuteronômio, mas ao próprio código original relatado em Êxodo 20. Em outras palavras, quando Moisés fala que essas palavras foram gravadas nas tábuas, ele não se refere às palavras que ele usou em seu discurso, mas sim às 10 palavras da lei de Deus, excluindo todo o resto. Assim, analisamos as menções ao sábado nos livros de Moisés. Encontramos sua origem no paraíso, quando o homem ainda se encontrava em seu estado de retidão. Vimos que os hebreus foram separados de toda a humanidade como depositários da verdade divina. Constatamos que o sábado e toda a lei moral foram confiados a eles como patrimônio sagrado. Vimos que o sábado foi proclamado por Deus como um dos 10 mandamentos. Percebemos que ele foi escrito pelo dedo de Deus, sobre a pedra, no próprio centro da lei moral. Exatamente. Vimos que essa lei não possui nenhum traço judaico, mas somente características morais e divinas, e que foi colocada embaixo do propiciatório, na arca da aliança de Deus. Vimos que diversos preceitos referentes ao sábado foram dados aos hebreus e se destinavam somente a eles. Notamos que os hebreus transgrediram o sábado em larga escala durante a sua peregrinação no deserto e ouvimos o apelo final em prol do sábado, feito por Moisés, aquele povo rebelde. O fundamento da instituição sabática repousa sobre a sua santificação antes da queda do homem,
O quarto mandamento é sua grande cidadela de defesa, sua localização no centro da lei moral, embaixo do propiciatório, mostra sua ligação com a expiação e sua obrigação imutável. Cara, eu vou colocar este último parágrafo no comentário fixado. Perfeito. Perfeito. Ótima. Excelente argumentação. Meu Deus, maravilhoso. É uma conclusão. Esse parágrafo é uma conclusão dos últimos 6 capítulos que nós estudamos até aqui. Meu, que poético, cara. Olha, deu só 20 minutos, cara, que bom. É o seguinte, o capítulo acabou aqui. O próximo capítulo é capítulo 7, as festas, as luas novas e os sábados dos hebreus, tá? Esse capítulo vai ser muito bom, esse do capítulo 7, muita explicação também, entendeu? Existem passagens na Bíblia que eu prefiro falar logo, eu tô ansioso para chegar nessa parte, tipo, no sábado, no Novo Testamento. Esse até agora, até o capítulo 6, foi crucial mesmo, entendeu? E a partir do capítulo 7, quando eu falar de lua nova e festas, é uma introdução ao que vai ser debatido no Novo Testamento, falando a respeito do sábado, cara. Não perca os próximos episódios. É isso, gente. Falou. Fiquem com Deus. Beijo.